Ei, me fala uma coisa, você sabe o que é luto? Afinal de contas, será que eu posso ou não posso passar pelo luto? Afinal de contas, a Bíblia proíbe ou não proíbe o momento do luto? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado na família. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho, clica nele, se inscreva, porque toda semana temos vídeo novo aqui. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Vamos lá? Lição de números 10, que tem como título Quando os pais sepultam os filhos. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o luto, sobre a triste história de nós pais enterrarmos os nossos filhos. Afinal de contas, será que eu posso viver o luto? Será que o luto é digno? Será que a Bíblia proíbe? Será que a Bíblia aplaude? Será que a Bíblia fala alguma coisa a respeito do luto? O luto é humano ou desumano? Será que o luto só é para os fracos ou o luto é para todo o ser humano são? Todo ser humano digno, todo ser humano que tem a consciência e que entende o que é a humanidade. É isso que nós vamos analisar justamente nessa aula. Se eu posso ou não posso viver o luto e a triste realidade de como eu devo superar o luto. Quando os pais, olha que interessante, a vida deveria ser assim, os filhos enterrando os pais. Mas nessa aula nós vamos ver o contrário. Quando a vida inverte, quando os pais enterram os filhos, o que fazer? Será que a Bíblia tem conselho para isso? Para nós analisarmos isso, nós precisamos analisar um pouquinho a história de Jó. A vida de Jó vai nos ensinar se o luto é ou não é para nós. Se o luto ele é bíblico ou ele não é bíblico. Se o luto é para um humano ou para um desumano. Afinal de contas, quem era Jó? Antes de eu responder essa pergunta, eu vou deixar aqui em cima, eu vou deixar aqui embaixo 13 videoaulas sobre o livro de Jó. E nessas 13 videoaulas eu explico detalhadamente quem era Jó, todos os seus filhos, eu explico sobre a sua esposa, eu explico a vida inteira do livro de Jó. Então, se você quiser aprofundar, maratona essas 13 videoaulas, que eu tenho certeza que você vai tirar lições preciosíssima de quem era Jó e sobre a sua vida, sobre o seu legado, sobre os amigos de Jó. Ponto 1, tópico primeiro, a família de Jó. Quem era Jó? Olha o que a Bíblia diz no seu próprio livro que leva o seu nome. No capítulo 1 e no verso 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então quem era Jó? A Bíblia diz que ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente e um homem que desviava-se do mal. Ou seja, ele tinha qualidades. Presta atenção que não é eu dando testemunho de Jó. Não é o pastor testemunhando de Jó, não é o padre, não é um político, não é o presidente, é o próprio Deus dando testemunho da vida de Jó. Você consegue entender a moral que tinha esse homem? A credibilidade que Jó tinha no mundo espiritual? Nós não estamos falando de qualquer homem. Nós estamos falando de um homem que tinha intimidade, que o próprio Deus atestava os seus passos. Olha o que diz o verso 3 do capítulo 1 do livro de Jó. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. E tinha também grande número de servos. Este homem era
maior do que todos no Oriente. Eu já expliquei em aulas anteriores o que significa esse maior no Oriente. Eu vou explicar aqui novamente. A expressão maior do Oriente significava o seguinte, que ele era o homem mais sábio que existia naquela época. É isso mesmo. A sabedoria estava nele. Ele possuía uma sabedoria extraordinária aonde outras pessoas vinham até Jó buscar conselho. É por isso que a Bíblia diz que ele era o maior em que? Em sabedoria. Embora ele fosse o homem mais rico de todo o Oriente, que também tem essa ideia, mas a ideia também embutida aqui está na ideia de sabedoria. Era um homem que instruía, era um homem que aconselhava. Se você ler todo o capítulo de Jó, todo o livro de Jó, ele vai se queixar justamente disso. Ele vai dizer, olha, eu ajudei cego a ver, eu ajudei aleijado a andar. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Eu fiz caridade. Eu dava conselho para as outras pessoas. E agora que eu estou nessa situação caótica, para quem não conhece a história de Jó, Jó é um homem, é símbolo do sofrimento humano, e Jó diz, olha a minha posição agora, ninguém vem buscar mais conselho de mim. Então quem era Jó? Um homem reto, íntegro, temente a Deus, desviava-se do mal, e a Bíblia diz no verso 3 que ele era o maior do Oriente. Além de rico, ele possuía sabedoria. E o verso de número 5 vai dizer que ele era apaixonado pelos seus filhos. Olha o que diz o verso de número 5. Terminando os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. A Bíblia diz que Jó intercedia pelos seus filhos. Ele tinha amor, tinha carinho, tinha preocupação, ele zelava pela alma dos seus filhos. Ou seja, ele não fazia perdão de pecados para os meninos, porque isso é uma questão individual. Mas ele mostrava para os meninos, ele mostrava para as suas 3 filhas e para os seus 7 filhos a importância de ter uma intimidade, a importância de ter uma vida reta e íntegra diante de Deus. Então esse é um pouquinho de quem era Jó. Ponto de número 2, quem era a esposa dele? A Bíblia não diz o nome dela. A Bíblia simplesmente vai a mencionar num episódio triste. Isso não inferioriza a esposa de Jó, porque lá no final do livro ela aparece. Olha que interessante, ela aparece. Então o que está registrado em Jó, capítulo 2, e o verso de número 9, que temos esse triste relato, que ela pede para Jó amaldiçoar a Deus. Eu já expliquei numa videoaula aqui, vai estar aqui embaixo, aqui em cima, que na verdade ela não pede para amaldiçoar. Ela não usa na verdade essa palavra. A ideia é essa. Mas ela não queria que Jó falasse maldição para Deus. Porque falar maldição para Deus em hebraico, o escritor ele não ia escrever isso. Então presta atenção. A mulher de Jó pensa nisso. Mas o escritor, ele não escreve maldição ao Eterno. Mas, em tese, é o seguinte, Jó, a mulher de Jó, pensa em maldição e o autor não escreve em maldição. Na verdade, o autor escreve bendize. Mas a ideia que você precisa aprender aqui é o seguinte, que a mulher de Jó, literalmente, pediu para ele não ser tão íntegro, não ficar com tanta intimidade mais com Deus, porque olha o mal que sobreveio. Então, nesse momento de catástrofe, infelizmente, ela teve essa visão deturpada da intimidade que Jó tinha com Deus. E aí Jó dá aquela célebre frase para ela e disse, mulher, você está falando como uma ébria, não é você que está falando. Você está doida, você está maluca. Ou seja, a ideia aqui é o seguinte, não é você, eu não te conheço. Você não é a minha esposa. É isso que ele estava querendo dizer. Porque você sempre foi íntegra, você sempre foi honesta, você sempre esteve do meu lado. O que aconteceu com você agora? Você parece uma doida?
Você parece que não é mais a minha esposa, aquela que eu conhecia. É essa a ideia que Jó está passando aqui para nós. Mas a mulher de Jó, com toda dificuldade, ela fica ao lado do seu esposo. Tão verdade é que no final, tá? Deus dá filhos novamente para Jó, mas não dá uma nova mulher. Ele ficou com a mesma esposa. Ponto de número 3. Quem são os filhos de Jó? A Bíblia não fala sobre os nomes deles. A Bíblia diz que ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 meninas. E todo dia, ou na verdade, toda vez que eles festejavam, a Bíblia diz que Jó sacrificava, Jó instruía eles no caminho do Senhor. Tópico segundo, agora que nós já conhecemos um pouquinho sobre a família de Jó, quem é Jó, agora nós vamos focar como lidar com a morte dentro de casa. Ponto de número 1, Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Depois que a Bíblia fala sobre esse relato, quem era Jó, a sua integridade, a sua espiritualidade, a sua intimidade com Deus, olha no verso de número 18 e 19 do livro de Jó. Diz assim, verso de número 18, estando ainda este falando, veio outro e disse, teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do teu primogênito. Quando de repente, olha a expressão, quando de repente, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo o seguinte, que a vida vai nos surpreender. Tem coisas que eu não espero. Quando menos eu espero, acontece. Quando menos imagino, está acontecendo. Quando de repente, ou seja, eu não estava esperando, era inimaginável. Ou seja, a vida, ela inverteu os papéis, ela inverteu os valores. Quando de repente, os seus filhos estavam todos lá, de repente, sobreveio um grande vento, ou seja, da banda do norte. Não era para acontecer, de repente, foi muito rápido. O vento soprou e matou todos os seus filhos. E só eu sobrei para contar essa história. Qual é a lição que eu aprendo? Eu aprendo que tem coisas que eu não espero, simplesmente acontecem. Ou seja, na vida, nem tudo vai sair do jeito que você planeja. Tem coisas que saem da maneira que eu não planejei. Por isso que usa a expressão de repente. Quando eu menos imagino, quando eu não estou esperando, não estava na minha planilha, não estava nos meus cálculos, eu não planejei. Parece que isso aconteceu fora dos meus planos. Os meus filhos agora partiram antes de mim. Então eu preciso aprender isso, que a vida vai nos surpreender. Mas o que eu faço quando a vida me surpreende? Ponto 2, razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. Os seus filhos agora estão mortos. Os seus 7 filhos, os 7 meninos, as suas 3 meninas não estão mais com ele. Ele não ora mais por eles. Eles não mais instruem. O que Jó faz agora? Por que Jó deveria estar em luto? Por uma razão simples, porque eram filhos. A questão aqui não era se eram filhos perfeitos, que filhos perfeitos não existe. A ideia não era se era uma família feliz ou infeliz. A ideia é que eram filhos. Vamos supor que eles davam muito trabalho para Jó, não importa. Porque o pai sempre tem a esperança, eu não estou afirmando que os filhos de Jó eram rebeldes, mas ainda que fossem, os pais sempre têm a esperança, sempre acredita que dias melhores virão. Então por que ele tem esse momento do luto? Simplesmente porque era filhos. E filhos, é tão interessante que não existe ex-filhos. Pode existir ex-esposa, ex-esposo, sogra, sogro, ex-patrão, ex-emprego, ex-cachorro, ex-tudo, né? Ex-tudo, mas menos um ex-filho. Não existe ex-filho. Uma vez filho, sempre filho.
Então, por que Jó sofre por esse luto? Por causa, não de uma família feliz, mas por causa que era filho. E o que Jó faz? Jó, depois que recebe essa notícia, ponto de número 3, fidelidade ao Senhor em meio à dor. A dor chegou, o inesperado chegou, o inexplicável chegou. A minha pergunta é, como explicar esse momento? Tem coisas na vida que eu não explico, simplesmente acontecem. E o que eu faço quando acontecem coisas que eu não tenho resposta à altura é que vai fazer a diferença. O próximo passo que eu vou tomar. Jó poderia ter lastimado, Jó poderia ter culpado Deus, Jó poderia ter chutado o pau da barraca, Jó poderia jogar tudo pelo alto e dizer não vale a pena essa minha integridade. Porque mesmo sendo íntegro, olha o que me veio. Jó poderia ter pensado assim. Mas o que Jó preferiu? Jó preferiu duas coisas. Primeiro, viver o luto do seu filho. Então aqui eu quero salientar que a Bíblia aprova, a Bíblia aplaude, ela enaltece o luto pela perca de um ente querido. Embora no livro de Jó não seja clássico, não está implícito isso, mas Jó vive esse momento de luto. Jó, ele passa por esse momento de luto. Por quê? Porque momento de luto, viver o luto, é mostrar a sua humanidade. O não viver o luto é mostrar a monstruosidade nossa. Então olha que interessante, Fábio, eu posso ou não viver o luto? É claro que você pode, você deve viver o seu luto. Por quê? Viver o luto mostra a sua humanidade. Não viver o luto mostra a sua monstruosidade, mostra o defeito desse ser humano, porque o ser humano precisa ter empatia, precisa ter compaixão pelo outro que se foi, que não está aqui mais conosco. Eu gosto muito de uma expressão, quando perguntaram por um filósofo, o que é a morte? Ou, você tem medo da morte? E ele responde da seguinte forma, eu não tenho medo da morte em si, eu tenho medo da ausência desse contato, dessa conversa. É dessa conversa que eu vou sentir falta, é desse meu diálogo que eu vou sentir falta. Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo, o que me dá tristeza, angústia, é que um dia eu não vou mais estar aqui, é que vocês não estarão mais aí. Esse contato não vai existir mais. É disso que eu tenho medo, é de não estar mais aqui, é dessa nossa conversa. É disso que realmente, às vezes, traz um pouco de tristeza para nós. Tópico 3, os cristãos eu luto. Ponto 1, não culpe Deus. Presta atenção, quando a morte vier, não acha um culpado para isso. Porque eu preciso entender o seguinte, que nós nunca entenderemos a razão completa e exata da morte. Porque a gente sempre vai ter essa sensação, ou geralmente vamos ter essa sensação que não era a hora, esse não era o momento. Então quando a gente não tem explicação para aquilo que está acontecendo, a gente transfere a culpa para alguém. E para quem nós vamos transferir a culpa? Para Deus. E por quê? Porque mesmo sem eu entender ou aceitar, nesse momento difícil, eu consigo entender que ele tem o controle. Então, se ele tem o controle, por que aconteceu? Então eu preciso culpar alguém, porque essa dor machuca. Então eu culpo a ele. Uma outra coisa que você precisa entender é o seguinte, que aqui ninguém fica para semente. Um dia vamos morrer. E se nós vamos morrer, eu preciso entender e aceitar que a morte vai um dia me pegar, porque a Bíblia diz que todos pecaram. E humanamente, historicamente, todo ser humano falece, todo ser humano morre. Então, principalmente, nunca culpe a Deus por esse momento.
Ponto segundo, vivendo o luto. Eu posso viver o luto? É claro que você pode. Você deve viver o luto. Olha o livro de Samuel, capítulo 12, verso 20. A Bíblia diz que o filhinho de Davi morre. O que ele faz? Ele passa o luto. Depois que passou o luto, a Bíblia diz que ele recobra as suas energias. E a Bíblia diz que ele faz até uma festa. O que isso significa? Quando ele vive o luto, ele mostra a sua humanidade. Mas viver eternamente ou manter o luto é uma monstruosidade. Ou seja, você tem que viver o luto, mas quando passa o luto, presta atenção, a dor nunca passa. Mas o luto precisa passar. Porque você precisa abrir a janela e entender que tem a vida lá fora acontecendo. A vida não para por tua causa. A vida não para por minha causa. A vida continua. Fica com a dor. Passe o luto, fica com a dor e recobre as suas energias e volta a viver. Por quê? Viver o luto mostra a humanidade. Manter o luto mostra a sua monstruosidade. Ponto terceiro, mantenha a esperança. Aí nós que acreditamos nessa palavra bendita que é a Bíblia Sagrada, nesse livro milenar, eu preciso acreditar em uma promessa. Que quando nós deixamos de existir aqui, nós vamos nos ver na eternidade. E é isso que nos une. É isso que mantém viva a minha, a tua, a nossa esperança. Por quê? Porque a morte, na verdade, o que ela é? Ela é um elo. Porque quem morre não sente que morreu. Quando você dorme, você sabe que você dormiu, mas você menos imagina que você dormiu. Então, eu não devo temer a morte, porque a morte em si, ela não dói. Às vezes nós tememos como nós vamos morrer. Afogados? Em trânsito? Assassinado? Numa tragédia? Naturalmente? Como que vai ser a morte? Então, esse como que tem que causar um pouquinho, às vezes, de tristeza, porque nós somos humanos. Mas a morte em si, ela não dói. A morte em si, ela simplesmente é um elo que vai nos ligar até o eterno de uma vez por todas. Que o eterno continue te abençoando, te prosperando. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.